Boa noite a todos. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe para que a mensagem possa realmente ter a compreensão de todos nós. Nós estamos lendo uma frase que faz parte do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Comigo todo fardo é leve, e todo jugo é suave. Essa última frase que nós colocamos aqui para nós refletirmos a respeito dela, nos leva a pensar: será que quando nós achamos que a nossa vida está muito pesada, que a gente não está conseguindo levar a vida de forma agradável, será que nós estamos com Jesus? Né? E é sobre esse assunto que nós gostaríamos de estar conversando hoje, né? Porque a doutrina espírita nos traz muitas ferramentas para que nós possamos refletir a respeito disso. Se nós pegarmos, por exemplo, essa garotinha e esse animal aí, a gente vai ver que muito pouca diferença tem na nossa forma de nós, conforme nós nos nutrirmos, como nós respiramos, como nós secretamos algumas substâncias, na forma de nós reproduzirmos, enfim, como nós nascemos, como nós vivemos e como nós morremos, são muito semelhantes, né? Se nós pegarmos uma gota de sangue dessa menininha, uma gota de sangue desse cachorro aí, e colocar em cima de uma mesa, e a gente, só para definir de quem que é, só se for com exame de DNA, não é verdade? E são justamente essa diferença que nos faz diferente, nos faz criaturas diferentes dos animais, é justamente a capacidade de pensar continuamente, né? O animal tem um pensamento fragmentado. Os animais que nós temos na nossa casa, quando eles desencarnam, o que acontece com eles? Depois de um período pequeno de atividade normal, igual eles tinham conosco, eles entram numa espécie de sonolência e acabam sendo recolhidos rapidamente para uma reencarnação rapidamente, né? Para que possa ser aproveitado. Logicamente, tem casos em que o plano espiritual aproveitam alguns desses animais para trabalho no mundo espiritual, mas são raros. A maioria dos animais são dessa forma como acontece. Mas, ao contrário, nós, criaturas humanas, quando saímos do corpo, por mais difícil que tenha sido, por mais equivocada que tenha sido a existência da criatura, ela logo entra na sintonia espiritual normal com aquilo que ela deseja, com aquilo que ela gosta, e depois de algum período ela acaba entrando em contato, através de uma atitude de arrependimento, alguma coisa mais ou menos assim, ela acaba entrando num estado de reflexão, acaba fazendo uma prece e entra em contato com os espíritos superiores, que acaba sendo recolhida em uma região aonde ela pode agilizar o seu aprendizado e agilizar o seu processo evolutivo, né? Todos nós somos dessa maneira. Quem viu o filme Nosso Lar, que é a imagem que nós colocamos aqui, utilizamos para ilustrar, a gente percebeu isso, a evolução da forma como ela se dá, o aprendizado no mundo espiritual. Um dia desses eu estava na minha casa, né, os meus dois meninos foram fazer, os meus dois meninos estavam pescando, e aí a minha neta estava brincando lá na beira da água, e o meu menino mais velho falou para o mais novo, falou assim: olha, cuidado com ela aí, que aí tem sucuri, né? E aí o meu menino mais novo falou para o meu menino mais velho: a sucuri também é filha de Deus, né? E dali a pouco eles ligaram para mim para saber quem era mais importante perante Deus, se era a sucuri ou a minha neta, né? A doutrina espírita nos orienta dessa forma. A gente fica doido de vontade de falar que mais importante perante Deus é a neta da gente, né? Mas, na realidade, a importância perante Deus são dois espíritos num processo de evolução idêntico, né? Através das repetições, das experiências, a criatura vai aprendendo ao longo das suas experiências, se tornando essa criatura que aprende a pensar, que aprende a evoluir e que vai aproveitando cada vez mais as ferramentas que a vida lhe oferece para evoluir. Dessa maneira, a gente percebe que mesmo com a doutrina espírita, que é uma ferramenta maravilhosa para nós evoluirmos, tem muita coisa dentro da doutrina espírita que nós ainda não conseguimos compreender.
Essa mensagem, chamada paciência, que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente percebe que ela começa de uma forma, ela começa uma frase dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Muitos, mas muito poucos de nós realmente entendem a dor dessa maneira, como realmente uma bênção, uma alavanca para que nós possamos agilizar o nosso processo evolutivo, podermos refletirmos a respeito disso. Mas ela continua dizendo para nós que a paciência é uma caridade. E diz para nós o seguinte, que a caridade mais fácil que tem de fazer é justamente aquela em que nós enfiamos a mão no bolso, tiramos uma esmola, damos para alguém, auxiliamos no centro, né? Ou compramos uma pizza no centro, ou viemos ajudar no centro, ou se damos para a pessoa uma roupa que já não nos serve mais. Esse é o tipo mais comum e mais simples de fazer a caridade. E que o mais meritório que existe é justamente a gente estar em constante ato de perdoar aquelas pessoas que convivem conosco e que Deus colocou ao nosso lado para nos testar a paciência, né? Aquele filho difícil, aquele esposo difícil, aquela situação difícil que nós temos dentro da nossa casa, aquele vizinho que é problemático, enfim, ou aquele patrão explorador, aquele empregado que rouba a gente. Esse ato de conviver com essas pessoas acaba se tornando a mais meritória de todas as caridades, segundo essa lição, a paciência. E ela encerra como a maioria das mensagens espíritas, dizendo que nós devemos ter como modelo e guia nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos os dias, em todos os atos da nossa vida, nós deveríamos estar sempre refletindo: se Jesus estivesse comigo, eu estaria fazendo isso que eu estou fazendo, ou pensando isso que eu estou pensando? Se Jesus estivesse comigo, Ele estaria fazendo isso que eu estou fazendo? Através dessa reflexão, a gente vai ter sempre como o modelo e guia nosso Senhor Jesus Cristo, e jamais perderemos a linha. Para nós comentarmos a respeito disso, nós vamos comentar uma experiência da doutora Nete Guimarães, que ela fala num seminário dela. Ela conta que quando ela fazia medicina, um dia o professor de genética chegou na aula e falou para eles: olha, hoje nós vamos falar a respeito de genética. E começou a dar uma aula a respeito da origem das espécies e da grande evolução que o homem fez para chegar ao patamar de raciocínio que nós temos hoje. E aí, quando ele estava no meio da palestra, um rapazinho lá no meio da aula levantou a mão e falou: dá licença, professor. Ele falou: pois não. Ele falou: olha, o senhor está falando aí para mim que a nossa evolução, eu sou filho desse macaco que está aí. O professor: nós somos a nossa evolução. Ele disse: pois é, eu sou evangélico, e a Bíblia, que eu considero a palavra de Deus, certo, me diz que eu sou filho de Adão e Eva, que todos nós somos filhos de Adão e Eva. Portanto, eu considero que o senhor está desrespeitando a palavra de Deus. E justamente por o senhor estar desrespeitando a palavra de Deus, eu vou me retirar dessa sala de aula, e todos aqueles que acreditam como eu, que a palavra de Deus é a Bíblia, pode se retirar comigo. E ele saiu da sala de aula. Todos os alunos ficaram pasmos, não saber o que ia acontecer diante daquela situação, qual seria a reação do professor. E não, parece que não foi exatamente a primeira vez que aconteceu aquilo ali, porque os meninos saíram e o professor continuou dando a aula normalmente. Depois que o professor acabou a aula, que foi embora, eles saíram para o intervalo lá de aula e começaram todo mundo a comentar o que será que ia acontecer. Será que eles iam ser expulsos? Será que haveria alguma retaliação por causa daquela atitude deles? E no meio desse diálogo, um rapaz que era um bom aluno também da classe, disse para eles: olha, é isso que dá colocar pessoa limitada para fazer faculdade. Já existe um fator limitante para a pessoa fazer faculdade, que é o vestibular. A pessoa não é boa de escola, não passa no vestibular, não vem aborrecer na faculdade. Agora, deveria ter uma outra cláusula no vestibular. Deveria ter lá: é religioso? A pessoa escreve sim, pronto, está desclassificado. A pessoa religiosa não consegue desenvolver um raciocínio lógico, porque a pessoa, ela fica bitolada, certo? E a doutora Nete começou a ouvir ele, assim, ela que filha do seu Geraldo, da dona Ana, que sempre teve uma educação religiosa, olhou para ele e falou: escuta, você está falando que os meninos evangélicos foram radicais na sua opinião? A sua opinião é muito mais radical que a dele, e aliás não é verdadeira,
Porque existem muitos cientistas, aliás, a maioria deles são religiosos, né? E isso não é verdade, não é a religião que limita o raciocínio de uma pessoa. O rapaz virou para ela, no meio de tudo, aquela menina disse assim: pronto, lá veio uma defensora dos fracos. Todo mundo deu risada, ficou uma situação assim, um pouco vexatória, mas ela continuou falando: não é assim, é que realmente o seu raciocínio está equivocado. Ele falou: olha, menina, depois que a igreja inventou esse tal de Jesus, a situação ficou muito difícil para as pessoas raciocinar, as pessoas religiosas. Ela falou: como você fala que a igreja inventou Jesus? Jesus era um ser histórico, viveu conosco, tem o Novo Testamento, né? Os seus apóstolos escreveu, nós temos a história dos apóstolos, na final de contas, nós temos um histórico a respeito de Jesus, né? Aliás, o nosso calendário é antes e depois de Jesus. Jesus não foi inventado, Jesus é um ser histórico, viveu conosco. Ele falou: pronto, lá vem você com essa história. Lógico que a igreja inventou Jesus justamente para manipular melhor a cabeça das pessoas. Ele falou: olha, você vai me desculpar, mas você está um pouco equivocado. Ele falou: você quer fazer uma aposta comigo? Ele falou: quer fazer uma aposta com você? Você está maluco? Ele falou: você está com medo. Todo mundo deu risada outra vez, e ela disse assim: não é uma questão de medo, é uma questão de fora de loja, ficar apostando essas coisas de religião com um ateu no intervalo da faculdade. E aí, enquanto ela falava isso, ela começou a pensar a respeito na sua educação religiosa. E raciocinou que ela tinha lido os livros espíritas, e dentre os livros, o livro A Caminho da Luz explicava a respeito da enorme peregrinação que a humanidade fez pelo planeta Terra, para se enriquecer em conhecimento, as grandes civilizações, preparando para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo demorou um tempo danado para vir. Primeiro precisou nascer na Grécia sabedores, pensadores, para dar um suporte ao pensamento dos homens da época, para que a mensagem pudesse ser melhor compreendida. Foi feita uma reestruturação em toda a civilização da época da Terra, através de uma reestruturação no Império Romano, para que a mensagem de Jesus pudesse chegar a todos os confins da civilização daquela época. E então ela pensou: Jesus não falou bobagem. Tudo que Jesus falou tem condições de provar e tem condições de falar. E baseado nisso, ela virou para ele e falou: bom, o que é que você quer apostar? Ele disse: olha, eu quero apostar o seguinte: Jesus disse que com ele todo fardo é leve e todo jugo é suave. Eu queria que você provasse o seguinte para mim: que com Jesus 50 arroba é mais leve com ele. Se for você provar para mim que 50 arroba é mais leve com Jesus, eu me retrato na frente de todo mundo. Todo mundo deu risada, e para espanto dele, que ele achou que ela fosse desistir, dia primeiro ela falou: olha, eu vou procurar material e trago para você. Ele falou: olha, não me venha com baboseira de religião, hein? Eu queria algum material científico que você trouxesse para provar para mim. Ele falou: tudo bem. Ele falou: olha, como eu sou bonzinho, eu vou te dar 30 dias para você pesquisar e trazer para mim. E ela falou: tudo bem. O que aconteceu foi uma repercussão enorme em toda a faculdade. Ela contou que no dia seguinte, os evangélicos, aqueles que acabaram se juntando naquela rodinha ali, no dia seguinte, chegaram para ela e falaram: olha, nós estamos fazendo oração para você lá na nossa igreja, hein? Para você desmistificar esse filho do Satanás aí que quer acabar com Jesus. Ela: olha, eu agradeço, né? Olha, o nosso pastor disse assim para você, que se você precisar de algum material, ele tem material para você. Ela falou: olha, eu agradeço e aceito. Pode falar para ele trazer os materiais para mim, que eu aceito o material. No mesmo dia, o pessoal da igreja católica falou: nós estamos fazendo uma novena para você lá na nossa igreja, para te ajudar, para Jesus te inspirar. O nosso padre é teólogo, e ele falou assim: se você precisar de material, ele te arruma o material. Ela também agradeceu e disse: olha, pode falar para ele que eu preciso de todo o material que ele puder me arrumar, eu agradeço e preciso desse material. Mas todos os materiais que o pessoal trouxe para ela, tanto o pastor como os da igreja católica, eram coisas hipotéticas ou filosóficas. Material científico mesmo, não tinha nenhum. E começou a passar o tempo, né? Passou uma semana, e lá na faculdade, no fundo da faculdade, tinha uma igrejinha que servia para guardar
ar-condicionado quebrado, bicicleta velha, livro sem uso. Naquela semana fizeram uma limpeza naquela igreja lá, e o pastor da igreja evangélica foi lá e fez uma pregação a respeito de Jesus. O padre foi e rezou uma missa. E a faculdade destinou agora o auditório da faculdade para que ela pudesse dar resposta para o rapaz. Diante dessa pressão toda, como se não bastasse, o rapaz todo dia passava perto dela dizendo assim: e aí, o material científico está pronto? Ela dizia: olha, você me deu 30 dias, eu estou pesquisando. Mas no outro dia ele perguntava novamente para ela. E passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e ela tinha realmente muito material para trazer, para apresentar para ele. Mas científico mesmo, ela ainda não tinha arrumado nada para apresentar para ele. E foi assim que na 4ª semana, eles entraram para a faculdade numa aula, e o professor de farmacologia falou para eles: olha, hoje nós vamos falar a respeito de analgésico, mas não adianta nada eu falar de analgésico se eu não explicar para vocês o que é dor. E ele começou a dar uma explicação de dor, dizendo que a dor é uma sensação anormal e penosa, porque está acontecendo uma injúria celular. Mas a dor, na realidade, é uma ação anormal e penosa fisiológica. Um dos alunos levantou a mão e falou: escuta, professor, o senhor não queria dizer que a dor é uma sensação anormal e penosa, patológica, ou seja, é uma doença que serve para alertar o indivíduo que está havendo morte celular? Aí ele disse: não, a dor não é doença. Ele falou: como não é doença? Ele falou: não, a dor não é doença. Na realidade, a dor é fisiológica, a dor é um aviso. Aliás, quem tem dor mesmo é pessoas saudáveis, pessoas que estão nas fases terminais nem sentem muita dor direito. Ele falou: olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você dormir muito, dói o teu corpo no outro dia? Ah, eu amanheço com o corpo bem doído. Ele falou: e se não dormir nada? Ele falou: aí fica ruim, né? Ele falou: e se você, por exemplo, não fizer exercício nenhum? Ele falou: aí fica travado. E se fizer exercício demais? Ele falou: também dói. Ele falou: e se você comer muito, dói? Ele falou: dói. E se não comer nada? Ele falou: também dói. Aí o professor falou: então, quando é que dói? Ele falou: o senhor está querendo que eu responda para o senhor que dói quando eu exagero ou quando eu não faço quase nada, ou seja, quando eu exagero para os dois lados. Ele falou: exatamente, a dor é um aviso que serve para avisar o indivíduo que alguma coisa está anormal. Inclusive, deu uma explicação para eles a respeito da gente, quando está assim numa palestra assim, que a gente fica se mexendo na cadeira para ajeitar a nossa postura, justamente para que nós ficamos numa postura melhor, o nosso organismo nos indicando que aquela postura está ruim, que vai começar a morrer célula. E aí o professor, continuando a aula, falou a respeito da intensidade da dor, que a dor ela é diferente para cada paciente, né? E em pesquisas, o que descobriu? Que todos nós temos 2 tipos de cérebros. Nós temos um cérebro que é o arqueocórtex, que é aquele cérebro que está ali no meio. Esse arqueocórtex é comum em todos nós e em todos os animais. E nós temos também um cérebro que nós desenvolvemos, que é justamente o neocórtex, um novo cérebro que nós desenvolvemos através do nosso raciocínio, através da nossa capacidade inteligente de pensar. No arqueocórtex estão todas as coisas que são comuns a nós e aos animais. Tudo aquilo que eu sinto e que os animais sentem está lá no arqueocórtex. Os instintos estão no arqueocórtex, o medo está no arqueocórtex, enfim, todas essas coisas estão lá. E no neocórtex estão todas as coisas que são ligadas à razão, às funções superiores, ao raciocínio, à projeção para o futuro, à memória, estão todas arquivadas lá, né? Dando exemplo que quem faz atividades a respeito de raciocínio, somente o homem faz isso. E explicou para ela que existe uma determinada, um gerenciamento do nosso cérebro que chama sistema analgésico central. E que esse sistema analgésico central, todas as vezes que existe uma atividade intensa elétrica, ou seja, que a gente utiliza muito o arqueocórtex, que é esse cérebro primitivo que nós temos, uma determinada região do arqueocórtex, ele fica muito intensa. Quando existe uma atividade elétrica muito intensa no arqueocórtex, essa regiãozinha chamada portão sensorial, ela fica extremamente irritada e ela aumenta ao que se dá o nome de portão sensorial. Toda pessoa que age de maneira idêntica ao que os animais, o que acontece?
existe uma criatura passa a sentir mais dor do que o restante da humanidade. Enquanto as pessoas que utilizam mais a parte do raciocínio, o nosso sistema nervoso central produz substâncias chamadas endorfinas e encefalinas, e a criatura acaba sentindo menos dor. Diante desse material, ela começou a pensar que isso daí daria para fazer a aula que ela precisava fazer. E o professor ainda explicou para ela que existem dois tipos de dor, né? A dor localizada, aquela que a gente sabe onde ela está doendo, e a difusa, aquela que a gente não sabe. A pessoa não sabe onde está doendo direito. Diante disso tudo, nós vamos fazer uma pergunta para nós aqui. Vocês acham que sentimento dói? A dor moral dói. Dói e dói bastante, né? Mas a gente não tem condições de saber aonde é que dói, não é verdade? Quando nós pegamos, por exemplo, uma pessoa que está com depressão, com angústia, com ansiedade, se nós perguntarmos para ela se ela está sofrendo, ela vai falar que sim. Né? Às vezes a gente tem até vontade de bater, né? Não entende por que a pessoa às vezes está naquela situação. Né? Às vezes você é uma pessoa bonita, tem um marido bonito, tem uma boa casa, tem dinheiro e quer ficar trancado dentro do quarto ao invés de aproveitar a vida, não é verdade? Mas por que a pessoa sente mal? Porque o nosso organismo produz substâncias como cortisol e adrenalina que caem na corrente sanguínea em excesso, e essa substância começa a matar células em quase todos os órgãos do organismo. E isso faz o quê? Faz com que a criatura tenha essa sensação, aquele sentimento de que alguma coisa está anormal com ela, não é verdade? Diante disso, vocês acham que traição dói? Dói, não é verdade? Ingratidão, solidão, injúria, desprezo, humilhação, todas essas coisas a gente tem a sensação e acha que realmente dói. E se nós falarmos que a doutrina espírita diz que não dói, vocês acreditam nisso? Né? A doutrina espírita diz que não dói. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte ao Espírito da Verdade: o que se deve entender por lei natural? E a resposta é a seguinte: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve e o que ele não deve fazer. E o homem só se sente infeliz, ou seja, só sofre quando se afasta da lei de Deus. Né? Ou seja, o homem só sofre quando ele se afasta da lei de Deus. O que será que então está acontecendo? O que existe de espíritos e espíritas e de todas as pessoas que chegam no mundo espiritual achando, né, que por ter sofrido humilhação, por ter sofrido um monte de ofensas na terra, se chegam no mundo espiritual achando que são vítimas, né, é uma grandeza. E aí se depõe diante dessa realidade, que na realidade estava fora da lei de Deus. A pessoa que sofre ofensa, ela está com o orgulho ferido? Com certeza, não é verdade? Está magoada, está com ódio, né? Está alimentando ódio. Às vezes a gente fala que não, né? Porque a gente não gosta de odiar as pessoas. Mas quando nós estamos nos nossos momentos íntimos, somente nós, na nossa intimidade, as nossas cogitações interiores, a gente fica lá, ele vai ver só, a lei é de ação e reação, ele vai pagar, não é verdade? E isso nada mais é do que alimentar ódio dentro de nós e desejo de vingança. O ressentimento, o desejo de vingança, a irritabilidade, todas essas coisas são exatamente os sentimentos que nos empurram para fora da lei de Deus. E são justamente esses sentimentos, e não as ofensas que nós sofremos, que na realidade nos faz sofrer. Diante de todas essas informações, a gente sabe que todos nós temos um problema muito sério, é justamente de aceitar esse pensamento no mundo espiritual. Por isso que a doutrina espírita, hoje na nossa existência, vem nos preparar, trazendo mensagem de perdão, de aceitação, né? A pessoa que sofre, por exemplo, de ingratidão, ela fez uma falsa expectativa em relação ao seu filho, ao seu amigo, ao seu esposo, à sua esposa. Ela fez uma falsa expectativa, ela esperou alguma coisa dele.
No mínimo, ela não ouviu as palavras de Jesus, que diz assim: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, não é verdade? Esquecidos disso, muitas vezes, a gente se acha ofendido e achamos que temos direito, ou que estamos levando, pelo menos, essa vantagem para o mundo espiritual. Quando, na realidade, esses tipos de sentimento apenas atrasa o nosso processo evolutivo, roubando grande parte do nosso tempo na Terra. Aquele que ofendeu, esse realmente está em todos esses processos, processo obsessivo, enfermidades ocultas, terríveis enganos, vivendo momentos infelizes, com a visão espiritual completamente turva, e por si só, esses estados aí já é uma grande infelicidade, porque a pessoa que está com esses processos aí, ele não briga só com a gente, não ofende só a gente, ele ofende um monte de pessoas durante o seu dia. Essa situação vai levar ele a ter que se arrepender, a ter os desgostos, normalmente diz daí, a se reequilibrar e, além de tudo, sofrer essas frustrações. Quando Jesus disse que nós deveríamos amar aos nossos inimigos, Emmanuel nos diz o seguinte, que Jesus queria dizer para nós, que a nossa tolerância tem que ser bem alta, né? A nossa tolerância um com os outros, que nós devemos estar sempre movidos de compaixão um com o outro, com um nível de tolerância muito alto. Enquanto aquele que foi o ofendido, a única preocupação que a pessoa tem que ter é justamente a de não ressentir, certo? Para não ficar ressentido, não ficar magoado, não ficar com os sentimentos que vão acabar trazendo ela para o sofrimento. E isso, segundo Emmanuel, é fácil, quando a gente tem a nossa consciência tranquila, de que nós estamos cumprindo com o nosso dever. Todas as mensagens que nós recebemos na Casa Espírita, todos os livros que nós lemos, todas as mensagens através das palestras que nós ouvimos, nos diz que nós devemos pagar sempre com o bem, toda a ação que fizerem para nós. Mesmo que seja o mal, nós devemos retribuir com o bem. Diante disso, a dor é sempre o resultado de um comportamento equivocado nosso. Sempre que a dor nos visitar, é preciso que nós reflitamos o motivo pelo qual nós estamos sofrendo. Se é por orgulho ferido, se é realmente por mágoa, o que é que está acontecendo, para que nós possamos buscar, dentro dos ensinamentos que a doutrina espírita nos favorece, o recurso para que nós possamos sair desse sofrimento o mais rápido possível. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ir até Jesus. Como? Né? Existe uma dica, né? Jesus deu alguma deixa para a gente poder saber como é que nós vamos até Jesus. Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho. Ou seja, Jesus não deu duas alternativas, Jesus deu uma só. Eu sou o caminho. Ou seja, é exatamente aquilo que a doutrina espírita repete para nós, em todas as mensagens, que nós devemos considerar Jesus como nosso modelo e guia para as nossas atitudes, é exatamente o que Jesus nos diz quando ele diz que eu sou o caminho. As suas palavras também nos ensinam que bem-aventurados são os pacíficos, os pacificadores, os misericordiosos, que nós devemos procurar em primeiro lugar o reino de amor e de justiça e que todas as demais coisas nos virão como um acréscimo. E que nós devemos amarmos uns aos outros, né? Aliás, a doutrina espírita vem nos ensinar exatamente o amor através da reencarnação. Amar uns aos outros, né? Que todos nós somos espíritos que estamos no mesmo processo evolutivo, lutando pelas mesmas coisas. O nosso próximo deveria ser como se fosse um espelho para nós, onde nós olhamos as nossas necessidades, os nossos anseios, os nossos desejos. Por exemplo, qual que é o amor mais importante que existe na Terra? Qual é o amor mais puro que existe na Terra? Quando a gente faz essa palestra, todo mundo é inegável, todo mundo fala assim que é o amor de mãe, né? E quem sou eu para falar que não, né? O amor de mãe realmente é um amor muito puro, de muita dedicação. Mas se nós observarmos, o amor de mãe também é um pouco egoísta, né? Ela gosta do filho dela, né? Os filhos dos outros também são mal educados. Na realidade, é um amor de mãe que é um amor um pouco egoísta. Por exemplo, eu sou órfão, né? Desde os 8 anos. Agora eu vou desencarnar, vou para o mundo espiritual. Minha mãe também desencarna, vai para o mundo espiritual. Como eu tenho bastante dívida, eu vou voltar primeiro. Aí minha mãe volta
como minha esposa agora, e vai receber meu pai como filho. Agora, dessa vez, ela vai amar meu pai mais do que ama a mim, não é verdade? Então, a reencarnação vem nos mostrar que esse negócio de amor por filho, amor paternal, amor maternal, na realidade é um treino que todos nós estamos fazendo para aprender a ver no nosso semelhante, o nosso irmão, a criatura a quem nós devemos dedicar pela felicidade dele, fazendo a ele aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Bom, com Jesus, o fardo fica mais leve, né? Jesus disse assim, comigo todo fardo é leve e todo jugo é suave. A conclusão que nós chegamos é o seguinte: se nós realmente observarmos os ensinamentos de Jesus de reconciliação com os nossos adversários, de amor pelo nosso próximo, de não julgarmos uns aos outros, de amar os nossos inimigos, com o nosso sofrimento praticamente reduz a zero. A muito pouco o nosso sofrimento se reduz. É preciso que nós possamos compreender para que nós possamos agilizar o nosso processo evolutivo. A doutrina espírita tem esse papel. O Chico, numa das suas falas memoráveis, disse assim que evolução só acontece com desidratação, ou seja, através da lágrima ou através do suor, que nós podemos escolher entre o trabalho ou entre o sofrimento, que a gente pode fazer dessa maneira. Dessa forma, nós precisamos urgentemente, nós que estamos dentro da doutrina espírita, a compreender através do Consolador prometido e transformar nosso Senhor Jesus Cristo dessa criatura mitológica que nós acreditamos que esteja no mundo espiritual, num lugar distante, num amigo, num companheiro junto conosco. Francisco Cândido Xavier diz, numa frase dele, que Jesus conhece a cada um de nós pessoalmente. Não é num livro do Chico, não, num livro do Bacelli, chamado O Evangelho de Chico Xavier, na lição, se não me engano, 345, ele diz que Jesus conhece cada um de nós pessoalmente. Sabe o nosso nome, o nosso sobrenome, os nossos propósitos, as nossas aflições. Ele diz que não acredita em um Jesus que esteja confinado no mundo espiritual. Ele acredita assim num Jesus que está sempre presente conosco, diante das nossas aflições, nos ajudando e nos auxiliando. Dessa maneira, transformar Jesus realmente naquilo que a doutrina espírita nos preconiza, transformar Jesus em nosso modelo de guia. E entender que a doutrina espírita, quando nos diz que nós devemos entregar a vida a Jesus, entregar a vida a Jesus não é somente falar a respeito de Jesus, não é somente ter Jesus como nosso Senhor para fazer prece, para pedir as coisas, como foi falado antes da prece aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo maior que nós temos que seguir. Não é somente ficar falando a respeito de Jesus, mas sim mudar os nossos comportamentos, entender o que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz e fazer aquilo que Ele quer e entender aquilo que Ele quer de nós. E quando a dor chegar, o que nós precisamos fazer? Exatamente fazer a reflexão que nós falamos aqui. Procurar perguntar a nós mesmos, o que é que está provocando esse sofrimento em mim? Será que realmente essa dor é pela ofensa, ou será que eu estou impondo essa dor a mim mesmo? Diante dessa capacidade de refletir, nós vamos compreender e vamos conseguir minimizar muito os nossos padecimentos na Terra. A mensagem que nós tínhamos hoje era essa, e ela foi retirada desses livros: Fonte Viva, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e uma parte do seminário da Forças Interiores de Mudança da Dona Nete Guimarães. Ontem foi aniversário de Francisco Cândido Xavier. Nós gostaríamos de prestar a nossa homenagem, né, a ele, esse espírito maravilhoso que passou entre nós, que pelo pouco que eu sou, eu devo muito a esse espírito. Que Jesus o ilumine, o abençoe, o ampare, aonde ele estiver, iluminando o seu caminho e amparando no trabalho que ele tem para realizar. Muita paz a todos.